Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. Semana do Dia Internacional das Mulheres é marcada pela instalação de vara especializada em feminicídio. Departamento Médico Judiciário lança série com orientações sobre a Covid-19. Há 20 anos, TJRS reconhecia a primeira união estável para casal homoafetivo. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. A cerimônia virtual de instalação da 4ª Vara do Júri, especializada em feminicídio da comarca de Porto Alegre, realizada no dia 8 de março, contou com a presença de integrantes da administração e autoridades representantes dos demais poderes e instituições autônomas. Mais uma conquista importante se concretizou na defesa das vítimas de violência doméstica e familiar no mês de março. O presidente do TJRS conduziu a cerimônia de instalação da vara especializada na matéria, realizada no Dia Internacional da Mulher. Esse é um dia de dupla celebração. Primeiramente, porque é o Dia Internacional da Mulher. E aqui, neste dia, nós temos que destacar o papel extraordinário que as mulheres, ao longo da história, vem desenvolvendo. Mas quero destacar aqui também o papel que as mulheres veem, todas elas operadoras do direito, contribuindo para a prestação jurisdicional. A Corregedora-Geral da Justiça destacou que a vara especializada em casos de feminicídio demonstra a importância que este tema possui junto à Justiça Gaúcha. À medida em que nós temos um espaço onde nós podemos concentrar essas demandas, podemos traçar perfis de comportamento dos agressores e instituir políticas públicas não só de repressão à criminalidade contra a mulher, mas principalmente de prevenção. Além de prestar uma homenagem a todas as mulheres, o diretor do Foro da Comarca de Porto Alegre afirmou que o júri da capital fica ainda mais fortalecido com a instalação das novas unidades. Hoje, mais do que nunca, conferir primazia às mulheres e parabenizá-las pelo Dia Internacional da Mulher. O dia de hoje foi instituído em 1975 pela ONU, com um duplo objetivo: não só celebrar e comemorar as conquistas das mulheres, mas também instituir uma reflexão e uma conscientização do papel da mulher. A iniciativa está em acordo com a resolução do Conselho da Magistratura e estabelece que compete à 4ª Vara a apreciação dos feitos criminais e medidas referentes aos crimes de feminicídio que estejam tramitando nas demais varas do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Alegre, à exceção dos já julgados ou com o plenário de júri designado. Lançada em 2020 pela Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRS para incentivar denúncias e combater a violência contra a mulher, a campanha Respeita as Gurias ganha nova edição. Respeita as Gurias. Comigo não rola mais, killing me softly, não me sufoque. Quando eu corria para ele não me bater, ele batia no meu filho, no nosso filho, para se vingar. O que a bebida faz? Eu suportei durante 10 anos, até que eu peguei e pedi a separação. Este é apenas um trecho de um dos emocionantes relatos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Para esta edição da campanha Respeita as Gurias, foram produzidos 5 boletins de rádio com depoimentos reais pela Unidade de Imprensa do Judiciário Gaúcho. O conteúdo está disponível no site da Rádio Temes e nas redes sociais do TJRS. Essa campanha orienta, ela mostra onde as mulheres podem buscar ajuda.
ela faz com que as mulheres se identifiquem com os casos que são relatados na campanha. Então, é muito bom a gente lançar essa segunda edição da campanha para enfatizar a necessidade de que esse assunto continue presente, principalmente agora, nessa semana que se celebra o Dia das Mulheres. Um dos principais objetivos da campanha é incentivar que elas solicitem a medida protetiva de urgência, atitude fundamental para evitar um desfecho trágico nessas situações. Neste momento de isolamento, os olhos de toda a sociedade devem estar atentos para qualquer tipo de violência contra a mulher. Denuncie pelo 180. Mais uma edição da campanha Semana da Justiça pela Paz em Casa começou no último dia 8. Em Porto Alegre, os 2 juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher participaram de lives falando sobre o tema. De 8 a 12 de março, tribunais de justiça de todo o país realizaram ações para combater a violência contra a mulher de forma virtual. Na capital gaúcha, as atividades foram desenvolvidas dentro do projeto Borboleta. Além disso, os esforços foram concentrados em audiências virtuais para acolhimento de vítimas, custódia de presos e de instrução e julgamento. A última live aconteceu no dia 9 de março e foi transmitida ao vivo pelo canal do TJRS no YouTube. Em pauta, violência doméstica em tempos de pandemia. A coordenadora da CEVID conversou com as juízas Márcia Kern e Denise Dias e com a atriz e produtora da websérie Confessionário. Nós fizemos esse apoio da CEVID à websérie justamente porque essa websérie ela aborda temas concernentes à violência de gênero, à violência doméstica, às mulheres. Eu vejo a série com toda a disponibilidade e com toda a crença de que a arte não tem nenhum compromisso com a realidade. A arte transforma esse lamento em memória. O nosso ambiente ele tem histórias muito ricas. E essas histórias, quando entram na casa das pessoas, elas despertam a empatia dessas pessoas. E quando eu falo, essas pessoas, são homens, são mulheres, são crianças, que dizem, isso que está acontecendo não é normal, é o que esta mulher está dizendo. A atriz e produtora Amanda Gatti celebrou a parceria com a CEVID. Direto de Londres, ela enfatizou a importância do trabalho em rede e contou sobre como foi lidar com relatos reais de violência doméstica e transformar as personagens em ficção. E a gente realmente está tendo um resultado disso. Nós ficamos sabendo de mulheres que denunciaram ou que conseguiram se separar dos seus companheiros, namorados, saíram de várias situações de violência. A gente pensa em um dado momento que a gente já viu de tudo, né? Mas essa série é muito representativa do espectro amplo que a violência doméstica consegue alcançar nas mais diversas formas que ela se apresenta e consegue escancarar através da arte o sofrimento e a brutalidade das coisas que ocorrem, na maioria das vezes, nas 4 paredes. O programa Justiça pela Paz em Casa é promovido pelo Conselho Nacional da Justiça e visa concentrar esforços para o atendimento de demandas relacionadas à Lei Maria da Penha. Em 2021, as próximas edições estão agendadas para acontecerem de 16 a 20 de agosto e de 22 a 26 de novembro. Como vocês acompanharam nas reportagens, a semana que celebra o Dia Internacional da Mulher foi de grande importância no Judiciário Gaúcho. E para comemorar esta data tão especial, o Justiça Gaúcha fez uma homenagem a todas as mulheres que trabalham no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Parabéns a você, mulher! I've got sunshine. O dia 8 de março é conhecido como Dia Internacional da Mulher, data que representa a luta das mulheres por igualdade de direitos. Atualmente, o TJRS conta com mais de 12 mil magistrados, servidores e estagiários, dos quais
48% são juízas, 60% servidoras e 66% estagiárias. Na carreira da magistratura, as primeiras mulheres ingressaram a partir de 1973, mas foi somente no ano de 2009 que a primeira mulher foi eleita para o cargo da administração do tribunal. Desde então, o número de magistradas é crescente e as mulheres estão cada vez mais presentes em cargos de liderança dentro do Judiciário Gaúcho. Well, I guess you'd say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, my girl. Neste dia 8 de março, o Tribunal de Justiça homenageia aquelas que são fundamentais para que a justiça prevaleça e a cidadania seja respeitada. Um feliz Dia da Mulher! Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, Departamento Médico Judiciário lança série sobre prevenção contra o coronavírus. Já voltamos. Decisão monocrática é uma decisão proferida por um único juiz. Tanto pode ocorrer em primeiro grau quanto nos tribunais. Questões envolvendo produção de provas ou matérias repetitivas, tais como juros ou execuções fiscais. O Departamento Médico Judiciário do Tribunal de Justiça elaborou uma série de dicas e orientações sobre as dúvidas mais frequentes relacionadas ao coronavírus. Saiba agora como proceder em caso de suspeita de estar contaminado com a doença. Todo cuidado é pouco para evitar o contágio e a disseminação do coronavírus, especialmente agora no momento mais crítico até então da pandemia no Rio Grande do Sul. A bandeira preta sinaliza o avanço da Covid-19 no estado e a lotação do sistema hospitalar. Por isso, mais do que nunca, prevenir continua sendo o melhor remédio. Utilize sua máscara de modo adequado, cobrindo o nariz e a boca. Evite aglomerações, mantenha o distanciamento social e mantenha os ambientes ventilados. Se você não tem sintomas, mas teve contato direto com alguém diagnosticado com Covid-19, os cuidados devem ser redobrados. Fique em casa em isolamento e após 5 dias do primeiro contato com a pessoa infectada, faça o exame do tipo RT-PCR para coronavírus. Entre em contato com a equipe do Departamento Médico Judiciário, pois se você tiver Covid-19, irá receber as orientações quanto ao seu afastamento de trabalho, quanto ao seu isolamento e quanto aos cuidados domiciliares. Em casos assintomáticos ou em que os sintomas já tiverem passado, o isolamento social também é fundamental. O DMJ orienta o afastamento por 14 dias após os primeiros sintomas ou depois da data do exame. O TJRS segue mantendo a produtividade em tempos de pandemia, mas sempre priorizando a saúde de todos. Por isso, o Departamento Médico do Judiciário está à disposição para orientar magistrados e servidores. Se você tiver qualquer sintoma de Covid, entre em contato com a equipe do Departamento Médico Judiciário, que iremos orientar a testagem. O nosso e-mail é duvidas.coronavírus@tjrs.jus.br. Mais de 200 pessoas assistiram ao webinar organizado pelo TJRS e o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, que tratou sobre os critérios técnicos de internações de urgência em decorrência da Covid-19. O
O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do TJRS no YouTube. O palestrante foi o diretor-geral de regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Ele começou explicando como é o fluxo de regulação de leitos e como foi preciso adaptar o sistema para atender a demanda de pacientes com Covid-19. Então, como é que funciona aqui a rota eletiva? O paciente, a partir da atenção primária, ele pode necessitar uma consulta, um exame, através do GERCOM, vai para o especialista, que pode decidir uma internação, um procedimento de alta complexidade, e, nesse caso, ele coloca no sistema e nós passamos a enxergar todas as filas dos hospitais por procedimentos. Mas a nossa rota que a gente quer ver hoje é a de urgência, que é essa rota da direita. Então, o paciente pode procurar uma porta de urgência de maneira espontânea, ou se está numa unidade básica, num consultório, ou até mesmo no domicílio, deve acionar o SAMU 192 em caso de urgência. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a primeira semana de março bateu recorde histórico no número de solicitações de internação de urgência nos hospitais em Porto Alegre, chegando a 150 em um só dia. Anteriormente, esse número havia chegado no máximo a 75 pedidos em um dia entre julho e agosto do ano passado. 150 solicitações no dia 2 de março, recorde histórico. Esse era o número total de solicitações que se tinha num dia de todos os tipos de leitos. Numa doença, nós tivemos 150 solicitações em 24 horas. E isso era o total de solicitações, seja para psiquiatria, pediatria, todos os tipos de leitos. Nós tínhamos esse número de solicitações diárias. Antes de encerrar o evento, o desembargador Vinícius mediou alguns questionamentos que os participantes fizeram ao palestrante sobre o tema. No final do encontro, o magistrado enfatizou que é preciso encontrar um ponto em comum entre a área médica e a área jurídica para atender a população da melhor maneira possível. E por isso a iniciativa deste evento, né, de tentar subsidiar os magistrados, aproximar a área médica da área jurídica no ponto, facilitando com isso que possamos atender da melhor forma possível o nosso cidadão, né? E nada mais coerente neste momento, nada mais produtivo que o diálogo. E nós precisamos cada vez mais da presença, da ação, da dedicação destes profissionais. A desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, presidente da 2ª Câmara Cível, decidiu manter a proibição de distribuição de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19 na capital. Vamos falar com a repórter Paola Marcon, que traz mais informações sobre o caso. Isso mesmo, Vera. Em ação popular, integrantes do PSOL fizeram pedido liminar para que a Prefeitura de Porto Alegre fosse proibida de distribuir os medicamentos ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e cloroquina do chamado kit Covid. Em primeiro grau, o juiz Eugênio Couto Terra, da 10ª Vara da Fazenda Pública da capital, suspendeu os efeitos da nota técnica da Secretaria Municipal da Saúde. Ele argumentou que, por enquanto, não existem evidências científicas da eficácia desses medicamentos para o tratamento precoce da doença. O município de Porto Alegre recorreu ao tribunal, justificando, entre outros pontos, que também não há certeza científica quanto à ineficácia desses medicamentos. A desembargadora Lúcia de Fátima, relatora do despacho, negou o recurso e a distribuição do kit Covid continua proibida na capital gaúcha. Assim, inexistindo evidências científicas da eficácia quanto à utilização dos kits e havendo a contraindicação de seu uso pela comunidade científica, inclusive pela Anvisa, entendo ser inviável que o município permaneça disponibilizando esses remédios à comunidade, que inclusive pode relaxar nos cuidados essenciais e obrigatórios ao controle da disseminação da doença. A proposta da Prefeitura de Porto Alegre, visando a um aporte financeiro emergencial às empresas de ônibus, foi tema do 4º encontro da mediação empresarial, organizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
Em setembro do ano passado, uma mediação inédita realizada pelo Sejusc Empresarial entre a Prefeitura de Porto Alegre e as empresas de transporte público da capital firmou um acordo para evitar que o sistema entrasse em colapso em meio à pandemia e garantiu o direito de ir e vir do cidadão. No início deste ano, a mediação foi retomada para buscar a melhor solução entre as partes e garantir a continuidade do serviço de transporte urbano na capital gaúcha. Já aconteceram 6 encontros desde o começo de janeiro e a última reunião virtual foi realizada no dia 10 de março para resolver questões relacionadas ao repasse financeiro. Enquanto os consórcios privados que operam o sistema pedem pressa na liberação dos recursos, o Executivo Municipal condiciona a medida a uma validação técnica independente. As partes revisaram os pontos da minuta do acordo, prevendo a remuneração das empresas. A Associação dos Transportadores de Passageiros pediu mais tempo para analisar alguns itens da minuta. Depois disso, em caso de concordância, o documento poderá ser homologado pela juíza coordenadora do Sejusc do Foro Central da capital. Nesta nova mediação que está ocorrendo entre o município de Porto Alegre e as empresas concessionárias de ônibus e que foi solicitada pelo senhor prefeito municipal, já está se chegando a um entendimento parcial que prevê, em razão desse período de pandemia, um aporte de valores, mas também revisão de cálculos e de algumas cláusulas contratuais. Ficou evidenciada, durante a mediação, a necessidade de alteração de vários pontos das políticas atuais e das práticas tarifárias, com alcance de objetivos mais amplos e não somente a cobertura dos custos dos serviços. A mediação empresarial pode ser procurada a qualquer momento no site do TJRS, mesmo antes da instauração de eventual processo judicial. Até o mês passado, foram registrados 131 atendimentos, com 34 acordos selados. Dentre os casos em que houve êxito e as partes já litigavam judicialmente, 19 ações foram encerradas por conta do acordo. A iniciativa surgiu como resposta do Poder Judiciário gaúcho frente à crise econômica gerada pela pandemia. A vantagem da mediação decorre do fato de que os solicitantes e solicitados, enfim, os envolvidos, possam discutir amplamente essa questão da mobilidade urbana de uma forma que não poderia acontecer num processo. Ré pela morte do filho Rafael Vinks, Alexandra Salete Dogolkensky será levada a júri conforme decisão da juíza de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul, Marilene Parisotto. Quem traz mais informações é a repórter Paola Marcon. Exatamente, Vera, além do homicídio qualificado com motivo torpe, fútil, uso de meio cruel, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, a Alexandra ainda responderá pelos crimes conexos de ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. São agravantes os fatos do crime ter sido cometido contra a adolescente menor de 14 anos. O filho dela, Rafael, tinha 11 anos na época. A juíza também negou o pedido de soltura feito pela defesa da ré, que cumpre prisão preventiva desde julho de 2020. Relembrando o caso, Rafael Vinks desapareceu na cidade de Planalto em 14 de maio de 2020. O corpo do garoto foi encontrado 10 dias depois em uma caixa de papelão no terreno da casa vizinha, onde vivia com a mãe. A causa da morte indicada pela perícia foi asfixia mecânica. O júri popular ainda não tem data marcada. Nesse caso, 7 jurados formam o conselho de sentença. Eles são escolhidos por sorteio prévio e decidem pela culpa ou inocência do réu. No caso de condenação, cabe ao juiz estipular o tempo e as condições da pena. A defesa ainda pode recorrer da decisão. Além de pioneiro, o desembargador que estabeleceu a união estável homoafetiva como entidade familiar no Brasil é um otimista. José Carlos Teixeira Georges, há 20 anos, foi relator do processo que criou um novo paradigma na área de família. Confira a reportagem. Com
grande emoção que eu relembro esse acontecimento histórico, né, e fico muito honrado de ter participado dessa decisão, que foi considerada mais uma das inúmeras decisões progressistas dadas pelas câmaras de família do nosso histórico Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão do magistrado gaúcho em 2001 foi o passo inicial para mudar a realidade dos casais homoafetivos e garantir os direitos da união estável. Esse foi o começo das mudanças e abriu caminho para novos avanços. Hoje em dia, os casais podem formar uma família e oficializar a união. Há 20 anos, o relator do processo criou um novo modelo na área da família ao permitir que um homem herdasse metade dos bens do parceiro com quem viveu por 2 décadas. Naturalmente, o fato era inusitado, senti ali a grande oportunidade de materializar um outro tipo de decisão, né? E li bastante e entendi de propor aos outros colegas da Câmara, então, que se alterasse a denominação. Não uma dissolução de sociedade de fato entre 2 parceiros, como se fosse uma sociedade comercial, mas sim uma relação de família. E fiz, portanto, o ajuste de partilha, levando em consideração as regras da união estável que apliquei. A partir de então, a decisão do TJRS, que reconheceu pela primeira vez no Brasil um casal homossexual como entidade familiar, teve repercussão nacional, sendo adotada por tribunais de outros estados do país. E foi se consolidando isso, e daí derivaram o reconhecimento de outros direitos. Poucos anos depois, veio a adoção dos homossexuais, veio o reconhecimento de uma série de direitos, e todo esse trabalho de vários anos desembocou na decisão do Supremo Tribunal Federal, que, discutindo uma determinada situação relativa ao Rio de Janeiro, ajustou a jurisprudência, considerando, portanto, essa relação como uma entidade familiar, ou seja, como chamou o Supremo, uma união estável, uma união homoafetiva estável. Logo depois já veio uma determinação do CNJ, né, para que houvesse a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e daí em diante os nossos telespectadores sabem muito bem o que aconteceu, aflorando uma série de outros direitos, hoje reconhecidos pela jurisprudência brasileira. Melissa e Bibiana estão juntas há 16 anos e têm 2 filhas adotivas, a Janaína, de 21 anos, e a Daniele, de 13 anos. Elas contam que enfrentaram muitos obstáculos lado a lado, e oficializar a união judicialmente foi a forma de resguardar os direitos aos membros da família que constituíram com todo amor. Nós tínhamos um contrato de união estável até 2018, né? Que também não nos resguardava totalmente, porque no final das contas a gente acaba tendo que entrar na justiça caso aconteça alguma coisa com uma ou outra. E em 2018 a gente oficializou. Né? Casamos no cartório, aqui na Zona Sul. Então nós passamos por muitas coisas. Bom, nós conseguimos superar a questão, né, das interferências familiares, uma obra, sobrevivemos à primeira fase da adolescência da mais velha, agora na segunda, mas estamos, né, acho que no caminho certo. Eu acho que a base de tudo é o amor. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. O TJRS também está nas redes sociais. E para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário.
ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!